Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio da temporada de 2024. Eu sou a Gi, mentora da Better, e esse é o Better Together, porque junto é sempre melhor. E nessa temporada de 2024, eu me inspirei em vocês. E a gente vai iniciar uma série muito especial falando de virtudes, as virtudes humanas mais importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento como pessoas e também como profissionais. Aliás, para começar, uma curiosidade. Vocês sabiam que a palavra virtude no grego, areté, tem a ver com o conceito de excelência? Ou seja, se você quer ser uma pessoa excelente esse ano, um profissional excelente e diferenciado, vai ter que desenvolver essas virtudes. E a primeira virtude que me inspira para nossa abertura é a coragem. Tenho conversado com muita gente nos últimos dias e reparado que a maior trava do crescimento da gente tem sido justamente a falta dessa virtude. O grande estadista Winston Churchill dizia uma frase perfeita. Ele dizia assim, que a coragem é a primeira e a mais importante das virtudes humanas porque garante todas as outras. E olha, é verdade, a gente vai falar de mais 14 virtudes, porque é uma série de 15 virtudes, eu quero que você acompanhe e consiga bater todas as 15 virtudes esse ano. Entre elas nós temos aí paciência, tolerância, disciplina, autocontrole, constância, sabedoria, perdão. E realmente, de fato, nenhuma dessas virtudes terá efeito sem a coragem para tê-las, para vivê-las e exercitá-las. Então, acho que o tema está de bom tom para a gente começar. Gente, é verdade que às vezes parece que o medo tem um domínio absoluto sobre nós. Ele nos segura, nos mantém presos em nossa zona de conforto, nos impede de alcançarmos os nossos objetivos, nos trava para não fazermos aquilo que precisamos fazer ou devemos fazer. E eu vejo que muitos talentos e possibilidades e oportunidades se perdem justamente pela falta de coragem. Antes de qualquer coisa, acho que é importante a gente desconstruir algumas falsas percepções sobre a coragem. E o primeiro ponto é que a coragem não é uma virtude reservada apenas para pessoas diferenciadas, aqueles heróis dos contos épicos ou líderes destemidos. Na verdade, ela reside em todos nós. Ela só precisa ser nutrida suficientemente para que aflore. A coragem não exige que você seja destemido. Ela exige apenas que você haja apesar do medo. E o conceito de coragem é justamente esse. É a ação apesar do medo. É a decisão e ação de enfrentar a incerteza, de avançar mesmo quando as pernas tremem, mesmo quando o coração dispara. É realmente fazer uma escolha ousada de acreditar em si mesmo quando várias dúvidas se levantam e tentam sufocar suas ações. Então, pensa numa pessoa corajosa que você conhece. Pode ser do seu círculo ou até mesmo algum personagem de um filme favorito ou série favorita, um herói. É um equívoco achar que essas pessoas não tenham medo e é por isso que pareçam corajosas. Na verdade, elas são corajosas porque vão lá fazer o que tem que ser feito, apesar do medo. Certa vez até ouvi essa frase, que nenhum corajoso pode ser destemido, porque quem age sem nada a temer é um tolo. E é verdade, pessoal, não tem nada a ver a coragem com a ausência de medo. A coragem é ação apesar do medo. E o medo tem o seu papel importante. Ele serve, inclusive, para que nós planejemos com calma, com cautela, para nós pensarmos, para medirmos os riscos e as consequências e aguardarmos talvez a melhor oportunidade de ação. Mas não pode o medo servir para nos travar, isso não. E aí que está o grande problema. A gente não deixa o medo simplesmente parar no cumprimento do seu papel relevante. A gente deixa com que ele nos domine. Esse é o problema. E um segundo mito que a gente precisa quebrar com relação à coragem é que esperar não ter mais medo para enfrentar ou partir para ação nunca vai acontecer. Também é um pensamento equivocado.
Eu vou esperar ter coragem suficiente. Eu vou esperar não ter mais medo. Isso nunca vai acontecer e será frustrante. Até porque o medo só vai desaparecer depois que você enfrentar. O medo só some com a prática e a experiência. É quando você vai lá, faz o que tem que ser feito, enfrenta e vê que não foi nada demais ou que você não morreu com aquilo. Então você condiciona a sua mente, ensina a sua mente de que aquele medo talvez fosse irreal ou desproporcional, ou também alivia a mente no sentido de que já passou e já foi enfrentado. Você prova para a mente que está tudo bem. E assim o medo vai embora. Então, nunca a coragem, ela vai acontecer antes do enfrentamento, na verdade, né? A coragem, ela vem com o enfrentamento. Popularmente a gente fala, preciso criar coragem. E por definição também está errado, porque coragem não se cria, coragem se vive, porque coragem é ação. Medo é o que sentimos e coragem é o que fazemos. Você só precisa colocar em ação por cima do medo. E vai com medo mesmo, tá? Esse é o conceito de coragem. Eu vou até citar aqui, vou ousar citar o Shakespeare nesse contexto. Ele diz que a coragem cresce com a ocasião, e isso é verdade. É a força da ocasião que vai nos dizer o quanto precisamos da coragem e da ação. Se o contexto que você vive hoje, se a necessidade que você tem hoje, ela for suficiente, você terá coragem para agir. Se não há coragem suficiente, significa que não há desespero o suficiente. Então vamos lá, pessoal. Tire o foco do medo e do temor e coloque o foco na vitória que a sua atitude vai trazer. A satisfação, talvez o orgulho de si mesmo, a liberdade ou até mesmo a libertação do que te prende, o protagonismo da sua vida. Não é maravilhoso pensar que você terá tomado as rédeas da sua vida e se livrado do medo que te domina? Só de imaginar aqui eu já fico animada. Fora que terá se tornado experiente e terá uma bela história para contar. E não tem nada mais legal do que ter uma bela história de superação para contar. E quando você olhar para trás, ficará maravilhado com a distância que você percorreu, com os fantasmas e os monstros que você enfrentou. E no final, como não foi tão terrível assim, porque venhamos e convenhamos, a nossa mente costuma supervalorizar e superestimar, né, as situações e o medo fica muito maior do que de fato a realidade. E também eu aprendi, pessoal, que na vida, no fim, tudo se resolve, tudo se ajeita, nada é tão definitivo e não há mal que dure para sempre. Então hoje eu faço um convite a você. Um convite para além do medo, para além das limitações que você se impõe. Um convite para abraçar a sua coragem e caminhar em direção aos seus objetivos com confiança e determinação. Vai lá e faça o que tem que ser feito. Enfrente o que tem que ser enfrentado. Não tenha medo de errar. Sempre digo aí, o pessoal sabe. Ou a gente acerta ou a gente aprende. E pense o prejuízo que o seu medo está trazendo de te impedir de aprender e de evoluir. O medo é um ladrão do seu crescimento. Então, lembrando, a coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de avançar e de agir apesar dele. E você, com toda a sua humanidade, sua vulnerabilidade, sua força, consegue e possui essa capacidade. E eu vou terminar esse episódio recitando Clarice Lispector. Em sua obra Um Sopro de Vida. Presta bem atenção. Que minha solidão me sirva de companhia. Que eu tenha a coragem de me enfrentar. Que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Coragem, pessoal. Até a próxima. Curta, comente e compartilhe.